As coisas que diferenciam o soco do sistema de outras artes marciais são principalmente a distância do soco. Caso eu esteja muito longe da pessoa que eu vou dar o soco, eu não consigo propagar tanto poder. Assim como se eu estiver perto demais, eu também não consigo dar o soco. Então, qual que é a distância ideal? Primeiro a gente começa treinando isso. Segunda coisa que a gente precisa perceber, que também é uma diferença do soco do sistema, quando a gente soca, a gente precisa estar com o ombro relaxado. Qual que é a consequência disso? O impacto inteiro que eu ponho para frente vai embora. Eu não quero que o impacto fique dentro do meu corpo. Então, no momento que eu bato aqui, o soco tem que ir para lá. Uma forma que a gente percebe quando as pessoas estão socando errado é elas socam e aí a cabeça dela treme em seguida. Isso tem diversos malefícios para a saúde a longo prazo. E quando você relaxa o ombro, você soca e a sua cabeça fica no lugar. Quando a gente soca, a gente precisa ter isso. Você continua no lugar, você deu o soco. Isso que é uma das coisas. Você não está recebendo nada de volta. Não é uma troca. Não é uma troca. Por fim, o que a gente precisa fazer também é tensionar o antebraço na hora do impacto para ele não dobrar o punho. Porque é muito perigoso a gente socar e a gente errar alguma coisa e quebrar o próprio punho sem socar. Por isso que o pessoal que luta competitivamente põe bandagem, luva diversas vezes para proteger o punho. A gente não usa luva, a gente treina para dar real, né? Então a gente tem que fazer essa proteção através de tensão. Aí no começo a gente ensina as pessoas a tensionarem o antebraço, deixar isso bem reto e socar sempre posicionando com o cotovelo reto. Então esse ângulo tem que conectar com o cotovelo e a gente faz primeiro uma coisa para a pessoa socar bem simples. Depois de um tempo, depois você aprende a como tensionar isso para proteção, aí você já não começa com o braço tenso, porque se você já começar tenso, isso desacelera um pouquinho o seu movimento. A ideia é você ir relaxado, na hora do impacto você tensiona. E é só na hora do impacto. Aqui eu mantive a tensão para mostrar para vocês, só que essencialmente meu braço tem que cair depois da tensão. Ok, exercícios para isso que a gente trabalha. Ele vai me ajudar, ele me dá um suporte no cotovelo e com a outra mão dele, ele quer quebrar meu punho, ele quer fazer esse movimento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar uma tensão aqui para que ele não consiga quebrar meu punho e manter meu braço relaxado. E aí, em algum momento, ele pega e solta as duas mãos. Se meu braço cair é porque está relaxado. Mas o normal no começo é a galera fazer isso aqui. O braço fica aqui, aí você bate o braço para o cara cair. Mas um exercício é esse. Eu desenvolver essa tensão seletiva aqui no punho e o braço relaxado. Quer falar dos dedos? A outra coisa que a gente faz, talvez mais perto, a gente quer abrir o espaço entre os dedos, ok? Então, duas maneiras. A gente, quando está com o punho aqui, a gente quer fazer esse movimento aqui para expandir essas articulações, tá? Para que, em vez de estar tudo aqui aberto, fechado, eu quero abrir isso, tá? Então, eu posso trabalhar comigo mesmo aqui, fazendo isso para gerar esse movimento. A outra questão é, eu mantenho o meu braço, minha mão, os dedos abertos, eu quero abrir os dedos e eu vou fechando o punho, tentando manter esses dedos abertos. Quando eu faço isso, esse movimento gera muita tensão aqui e muita tensão aqui. Então, é uma maneira de eu desenvolver essa tensão seletiva para manter isso aqui protegido. A outra coisa, a gente acaba ficando com um espaço interno aqui entre os dedos e a mão. A gente não precisa fazer esse fechamento total, porque o que acontece é, eu posso socar, se eu tiver um dedo lesionado, alguma coisa, meus dedos estão abertos, eu não preciso fechar. Se eu estou segurando alguma coisa, eu tenho esse alinhamento, os dedos não precisam estar fechados. Então, eu consigo socar mantendo os dedos abertos se eu tiver alguma lesão ou se eu estiver segurando alguma coisa, tá? Então, são maneiras que a gente desenvolve para trabalhar e desenvolver essa tensão seletiva e começar a gerar mais peso na região da mão, que é o que a gente quer para o soco. Né? Exatamente. Fazendo isso, o soco fica mais rápido. A gente vai com a mão relaxada e na hora do impacto a gente tensiona. É como se fosse uma alteração entre o leve e o pesado muito rápido. Porque a gente quer se mexer para entrar na área que a gente vai bater rapidamente. O rápido
precisa ser leve. Só que na hora do impacto, aí a gente precisa estar pesado, né? E aí uma coisa que o sistema faz que justamente faz com que as pessoas sejam muitas vezes pegas desprevenidas. Eu vejo gente falando que é soco invisível. Eu acho meio ridículo falar que é ridículo, porque quem tá vindo de fora vê, fica invisível. Para quem recebe. Para quem recebe. Então eu prefiro dizer que é imperceptível. Como que a gente faz isso? Quando a gente vai socar, a gente, se eu me mexo longe dele, o meu movimento aqui não incomoda ele. Mas se eu estiver perto dele e me mexendo, ele começa a ficar incomodado. Então a essência é, eu quero acelerar o máximo que eu puder o meu movimento longe dele. Para na hora que meu soco estiver perto, não dá tempo. Ser rápido. Eu quero o momento que gera incômodo, que é quando eu estou perto dele, isso tem que ser uma coisa rápida. Eu tenho que ficar fora do campo de desconforto dele. No que eu for entrar, entro e saio. Aí a pessoa tem o mínimo de desconforto psicológico possível. Então várias vezes você vê a pessoa que está totalmente confortável, toma o soco, aí vendo de fora fala, mas eu vi o soco, como assim? E aí dá a impressão de que a pessoa está fingindo, mas na verdade é realmente algumas técnicas que a gente usa para deixar o soco mais imperceptível. Inclusive essa questão do ombro, uma das grandes vantagens de não tensionar o ombro é que muitas vezes quando a pessoa joga o ombro, ela telegrafa para outra pessoa que ela vai socar. Então no momento que a gente soca sem engajar o ombro, é uma forma mais difícil. Um exercício que a gente faz para desenvolver mais é isso aqui. Eu simplesmente apoio a minha mão aqui e ele vai me socar, né? Então o que acontece? Eu começo a dar o feedback para ele. Se eu percebo o movimento do ombro dele, eu empurro e isso impede que ele soque. Então o que eu estou aqui eu fico com a mão aqui e tento prestar atenção no ombro dele. Se eu percebo a tensão, eu empurro. Então ele começa a entender como relaxar o ombro para dar o soco. Então um ajuda o outro, porque eu ponho a mão aqui nele, eu sinto, ó. Se eu sinto a tensão e empurro, ele não consegue dar o soco. E aí ele começa a desenvolver o relaxamento para dar o soco de uma maneira mais imperceptível. E aí o que é interessante, principalmente quando o assunto é socos imperceptíveis, é pensar nos pontos cegos do corpo, né? Por exemplo, se o Gafa levantar o braço aqui, você que está vendo da câmera, você consegue ver tudo o que está acontecendo para cá. Ele não. Mas mesmo assim, caso eu mexa o meu ombro vai telegrafar o que eu estiver fazendo para ele. A ideia é, sabendo que tem um ponto cego aqui que o olho dele não vê, eu quero me mexer esse aqui, ponto cego. Usando o ponto cego da forma mais imperceptível possível para ele. Isso é uma coisa que a gente treina, tá? E com muito treino a gente começa a melhorar um pouco com isso. Da mesma forma, tem algumas regiões, por exemplo, mais próximas do corpo dele que ele não consegue ver, principalmente se ele estiver olhando da frente, né? Mas mesmo se eu estiver aqui, caso eu levante o meu ombro, ele ainda vê o ombro. Mas se eu chegar e... A hora que eu percebo é muito tarde. É tarde demais. E é isso que a gente fala a respeito do soco do sistema. Você percebe que você tomou o soco do sistema quando você tomou. Não é uma coisa que nem outras, você vê o soco vindo e você pode até tomar porque você não é rápido o suficiente para desviar. Não, no soco do sistema você a sensação é que você está com o seu plano e de repente a sua cabeça se mexe. É isso, é imperceptível para quem está lutando. Para quem está vindo de fora, muitas vezes não, né? Esse posicionamento é bem difícil, mas a gente desenvolve. Voltando ao soco, a gente tem algumas variações de maneira de socar, ok? Não é certo, errado, melhor ou pior. O que acontece é, dependendo da situação, um vai ser mais vantajoso do que o outro. O mais comum das pessoas socarem é o que a gente chama de fazer ponto, né? O cara faz isso aqui, né? O que eu estou fazendo nele? Eu estou fazendo ponto. Depende do esporte, isso é bom. Agora na rua, isso aqui o que acontece? Eu trabalho na pele dele. Quando eu trabalho na pele, tem muita terminação nervosa. Então, esse tipo de soco aqui nele irrita, vai aumentando a irritação nele. E um cara irritado tende a ficar mais forte e descontrolado. Então, eu preciso ter esse cuidado. Querer revidar. Eu preciso tomar cuidado com esse tipo de soco, mas é um soco que eu sei que passa energia para ele e irrita. Se eu souber aproveitar isso, eu posso trabalhar com irritar ele e esperar ele vir me atacando. Porque um cara que te ataca irritado, ele normalmente está um pouquinho mais descontrolado. Enfim,
é uma situação. O outro soco que a gente trabalha é o soco onde a gente vai começar a trabalhar na musculatura ou internamente, né? Que ele já mostrou antes, mas é aquela coisa onde eu vou começar a produzir alguma coisa a mais com peso e relaxamento. Bate, deixa cair e eu sempre esperando ele. Isso é o que a gente mais usa. Tem um outro soco que eu gosto, que ele dá uma sensação de que tem alguma coisa penetrando e saindo muito rápido. Então é um soco onde eu vou gerar uma tensão maior na minha mão, só que eu já vou com essa intenção de ir lá para dentro e tirar. Uma cena interessante seria aquela do Indiana Jones, que vai arrancar o coração. Então eu vou com aquela ideia de na hora que entrar eu tô lá dentro e vou puxar rápido. Então você... Ele é um soco agressivo. Ele é ruim de lidar. A gente estica, né, a área porque tensiona muito. E aí fica, se de repente começa a andar com um bloquinho aqui, incomoda o físico. Então tem algumas variações de maneira de socar. Tudo ela depende do que você quer fazer, né? E a gente não precisa, de repente, se vai trabalhar em alguma outra questão, que nem ele estava falando do posicionamento ou do soco invisível, às vezes tem alguma situação onde a gente está e para aqui, e daqui eu saio o soco. Né? Então, eu não vou dar um soco forte no treino, nessa região, mas eu me posiciono de uma maneira onde esse soco ele não percebe. Eu não preciso vir com a mão aqui para trás para bater nele. Às vezes a gente faz alguma movimentação onde eu puxo uma mão para cá, para pôr a outra num ângulo que ele não percebe. E aí a gente, opa, entrou. Então, às vezes, alguma movimentação é simplesmente uma isca. Diversas vezes durante o confronto, a gente não fica aqui. Eu tento várias vezes, quando, por exemplo, a pessoa vem me atacar de alguma forma, eu tento chegar mais ou menos aqui, porque eu sei que o olho dele consegue enxergar mais ou menos até esse ângulo. Então, daqui para lá, eu sei que ele não enxerga. E qual que é a vantagem? Eu começo a me posicionar para cá e isso incomoda ele vai querer virar. Aí no momento que ele começa a virar, eu pego ele com o soco que vem do ponto cego. O tempo de reação dele pro soco é simplesmente... Acho que pra cá, né? No momento que ele está aqui, ele começa a virar, ele tem isso daqui de distância entre o meu soco e o queixo dele para fazer alguma coisa. É muito rápido. É muito difícil de lidar. Muito difícil, exatamente. E esse é o primeiro soco, né? Porque depois que a pessoa quebra a postura, agora a cabeça dele está olhando mais pro lado ainda. Essa é a hora que eu tenho mais ponto cego para utilizar. Então a pessoa não consegue se defender, porque realmente ela não está vendo nada. Ela está atrasada. Ela fica atrasada. Ela fica sempre um passo atrás do que você está fazendo. Isso é legal. Só uma outra coisa de soco que eu falo pra galera, assim, nada contra, mas eu não estou treinando soco aqui, ok? Isso aqui eu estou treinando gestos de punho cerrado no ar. E isso aqui é um soco. Um soco só é um soco quando atinge o alvo. Enquanto ele não atinge o alvo, ele é só um gesto no espaço. Então por isso que a gente treina muito o contato para entender isso aí, trabalhar com essa distância e tudo mais. A gente trabalha rosto, ok? Mas a gente também trabalha num gradual, sempre respeitando o limite de cada um. E no treino, a gente sempre busca essa região aqui, que é a região onde eu vou bater com menor chance de causar algum machucado, alguma lesão nele, tá? Então, quando eu bato nele aqui, eu vou buscar essa região aqui com o meu punho para que eu não cause muito machucado. Para cima, eu vou pegar osso, pode cortar, para baixo, eu vou pegar dente, mandíbula, pode machucar. Então, a gente pega essa linha aqui, onde é mais difícil. E no começo, a hora que ele percebe o soco, ele pode criar um airbag interno com a bochecha e isso também ajuda a diminuir um pouco o impacto. Então, quando a gente trabalha o soco, a gente busca no treino essa região para diminuir lesão. Tá? Só para finalizar, é isso. O soco, ele gera um movimento no corpo da pessoa. Só que o que você vai fazer com isso? Você pode socar e fazer com que a pessoa ande para trás. Você vai ter que recomeçar quando você vai falar. Ou, por exemplo, você pode socar com o vetor para baixo, que ela não vai conseguir andar para trás. Só que depois daqui, o que você faz? No sistema, a gente tenta fazer justamente uma união
entre cada etapa. Então a gente começa com um soco. Se o soco entrou e desestruturou, ótimo. Depois da desestrutura, como que eu lido a partir daquele momento? Então não é esporte, não é um jogo onde eu estou tentando fazer só uma coisa, onde a gente vai dar só soco e a gente está competindo soco contra soco. Eu estou tentando usar todas as ferramentas possíveis que a gente tem no arsenal marcial. E aí, quando a gente vê o soco, a gente fala, o soco pode ser utilizado dessa forma, pode ser utilizado para empurrar, pode ser utilizado para parar, pode ser utilizado para machucar, pode ser utilizado para gerar medo, pode ser utilizado para gerar dor. Então a gente vê a mesma coisa. Tirar a vontade de lutar. Tirar o ar dele. A gente faz a mesma coisa de várias formas diferentes. Isso é uma coisa bem única e especial do sistema. As pessoas ficam bem impressionadas, principalmente quando sentem, né? Eu acho que ver o vídeo você fala, realmente um soco que faz barulho, deve ser chato, mas aí você toma o seu primeiro e você sente o momento que você fala, putz, o buraco é mais embaixo.